Olá pessoal, este é o canal Deixa que eu te conto e hoje vamos falar sobre um assunto muito atual e importante, as piores pandemias da história. Com o causador da pandemia de Covid-19, muitas pessoas estão se recuperando de outras pandemias que já ocorreram no mundo. Então, vamos viajar no tempo e relembrar algumas das pandemias mais devastadoras da história. Começando pelo começo, a peste negra, também conhecida como a peste bubônica, foi uma das pandemias mais mortais da história. Ela começou no século XIV na Ásia e se seguiu pela Europa, matando cerca de 75 a 200 milhões de pessoas em todo o mundo. A doença foi causada por uma bactéria transmitida por pulgas em ratos. O sintoma mais comum da peste bubônica é a formação de nódulos dolorosos nos gânglios linfáticos, que podem romper e causar hemorragia interna. Infelizmente, naquela época, não existia uma cura para a peste negra, o que tornou uma pandemia ainda mais devastadora. Outra pandemia histórica que merece destaque é a gripe espanhola, que ocorreu em 1918. Ela foi causada por um vírus H1N1 e matou cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. A gripe espanhola foi chamada assim porque a Espanha foi o primeiro país a noticiar oficialmente a doença, mas ela se dirigiu rapidamente pelo mundo inteiro, incluindo o Brasil. A doença era altamente contagiosa e os sintomas incluíam febre alta, tosse, dor de cabeça e fadiga extrema. A gripe espanhola foi uma das pandemias mais mortais da história moderna, e os cientistas ainda estudam a sua origem e a sua disseminação. Mas as pandemias não são exclusivas do passado distante. Em 2002, uma nova doença viral surgiu na China e se seguiu para todo o mundo. A SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, foi uma pandemia que matou cerca de 774 pessoas em todo o mundo. A SARS foi causada por um vírus transmitido pelo ar e os sintomas incluíam febre alta, tosse e dificuldade para respirar. A disseminação rápida da SARS levou a Organização Mundial da Saúde, OMS, a declarar um estado de emergência global de saúde pública. E agora, em 2023, estamos enfrentando a pandemia de Covid-19. Desde o seu surgimento em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, a Covid-19 se seguiu para todos os continentes do mundo, infectando milhões de pessoas e matando centenas de milhares. A Covid-19 é causada por um vírus altamente contagioso que se espalha pelas gotículas respiratórias. Os sintomas incluem febre, tosse, dor de cabeça e dificuldade para respirar. A Covid-19 tem sido uma das pandemias mais devastadoras da história recente, e muitos países estão trabalhando para encontrar uma cura ou uma vacina. Como podemos ver, as pandemias têm sido um problema ao longo da história da humanidade e continuam a ser uma ameaça global nos dias de hoje. Mas, felizmente, a ciência e a medicina seguiram muito desde as pandemias do passado e estamos em uma posição muito melhor para lidar com essas doenças. Hoje, temos uma melhor compreensão dos vírus e bactérias que causam as pandemias e temos medicamentos e vacinas para ajudar a prevenir e tratar essas doenças. Além disso, os governos e organizações internacionais estão trabalhando juntos para criar sistemas de alerta precoce e planos de resposta rápida para ajudar a conter futuras pandemias. No entanto, a pandemia de Covid-19 nos mostrou que ainda há muito a ser feito para preparar e responder a uma pandemia global. Precisamos estar sempre vigilantes e prontos para agir rapidamente para proteger a saúde pública. Em resumo, as pandemias são uma ameaça global desejável, mas temos as ferramentas e o conhecimento para lidar com elas. Devemos aprender com as pandemias do passado e trabalhar juntos para proteger a saúde pública agora e no futuro. Obrigado por assistir e se inscreva no canal.